quero falar sobre um ponto que quase ninguém aborda quando chega a primavera. Primavera não é só uma estação bonita, florida, inspiradora. Ela é, antes de tudo, uma transição. E quando a gente entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Porque talvez você já tenha percebido que nessa virada de estação a sua energia muda, seu humor muda, seu corpo muda, seu nível de inquietação muda. Sua vontade de agir, ela aumenta. Mas ao mesmo tempo, você pode sentir cansaço, irritação, dispersão, impaciência e até uma certa confusão interna. E isso não significa que tem alguma coisa errada com você. Não mesmo. Na perspectiva da medicina chinesa, o inverno ele está ligado à polaridade, à energia Yin. E o Yin ele fala de recolhimento, silêncio, contração, que é a interiorização, pausa e conservação de energia. É um período que naturalmente favorece menos exposição e mais aprofundamento. Já a primavera, ela marca o início do crescimento do Yang, que traz expansão, movimento, impulso, iniciativa, aquele brotamento, saída. Ou seja, a primavera, ela não chega pedindo explosão de performance, ela chega pedindo passagem. E aqui está um erro muito comum, especialmente entre mulheres que já vivem em sobrecarga, em autocobrança e exaustão funcional. Elas percebem o movimento da estação e interpretam isso como uma exigência de produtividade máxima, como se de repente agora fosse a hora de fazer tudo, de organizar tudo, de começar tudo, resolver tudo e render 100%. O que acontece? O corpo, ele não funciona assim. A nossa psique não funciona assim. O sistema nervoso não funciona assim. Você não sai de um estado de contração, de recolhimento profundo e vai direto para alta performance sem pagar um preço por isso. E esse preço, minha senhora, ele costuma aparecer na forma de irritabilidade, ansiedade, impaciência, excesso de ideias, pouca conclusão, aquela sensação de urgência, dispersão, culpa por não conseguir sustentar aquilo que começou. Se reconhece aí? Pois é. É por isso que na minha visão de produtividade, que é a produtividade neurosistêmica, eu sempre insisto, produtividade real não é fazer mais à força. Produtividade real é construir sustentação. Não adianta ter o impulso sem estrutura, não adianta ter motivação sem direção. Não adianta nada ter ideia sem corpo para poder sustentar a execução da ideia. E essa é uma armadilha muito comum na primavera. O aumento do movimento interno cria uma ilusão de prontidão total. Mas movimento não é a mesma coisa que maturidade de energia. Às vezes, você está mais agitada, não mais pronta. Às vezes, você está mais acelerada, não mais organizada. Às vezes, você está sentindo aquele chamado da expansão, mas ainda precisa concluir emocionalmente o inverno. E isso vale também para o ponto de vista psíquico, porque o inverno simbolicamente é tempo de mergulho. Muita coisa fica mais visível internamente. Cansaço acumulado, emoções reprimidas, dores antigas, sensação de vazio,
necessidade de pausa. Quando a primavera chega, muita gente tenta escapar disso pela ação. Começa a fazer, produzir, planejar, se ocupar, se distrair, sem elaborar o que o inverno revelou. E aí, essa ação, ela vira defesa, ela não vira construção. É aqui que entra a diferença entre movimento saudável e movimento compulsivo. O movimento saudável é aquele que respeita o corpo, respeita o ritmo e a capacidade real de sustentação. O movimento compulsivo é aquele que nasce da ansiedade, da fuga interna e da necessidade de provar valor. Por isso, quando eu falo em rotina, eu não estou falando de uma agenda engessada. Eu estou falando de um ritmo que acolha a sua transição. Mas na prática, o que isso significa? Significa que na primavera, talvez você não precise lotar a sua agenda. Talvez precise escolher o que realmente merece crescer agora. Talvez você não precise começar 10 coisas novas. Talvez você precise dar direção para 2 ou 3 coisas. Talvez você não precise se cobrar mais. Talvez você precise criar uma rotina que respeite o seu momento atual, energético, emocional e corporal. Essa é a base da produtividade neurosistêmica. Entender que desempenho sustentável não nasce de autoagressão, nasce de alinhamento. Quando você respeita a passagem do yin para o yang, você para de lutar contra si mesma e começa a construir uma rotina mais inteligente, mais viável e mais coerente com quem você é hoje. Então, se nos últimos dias você está se sentindo mais inquieta, mais impaciente, com muitas ideias, mas sem conseguir sustentar aquilo que você começa, talvez, só talvez, o problema não seja falta de disciplina. Talvez o problema seja tentar viver o verão quando o seu corpo ainda está atravessando a primavera. E a primavera pede uma coisa muito específica: movimento com consciência. Ela pede brotamento, não explosão. Ela pede direção, não pressa. Pede crescimento, não violência. Se esse tema faz sentido para você, deixa aqui nos comentários como você tem se sentido nessa virada. Mais cansada, mais acelerada ou oscilando entre os dois. Se você quer organizar a sua rotina sem se violentar, me chama para poder conhecer o Produtivamente e os meus atendimentos.